Livro Profecias, primeiro capítulo, O Porvir do Mundo. Segunda parte. No caso atual, os termos do processo são: esgotamento do velho sistema, que era o regime sectarista, cansado e em putrefação, como aquele de Luís XVI. Revolução Russa que o derrubou, a ele se substituindo e lançando uma ideia nova. Guerra de conquista, já em parte realizada, e assimilação dos estados satélites. Estamos no período atual. O termo sucessivo, na lógica do processo, é uma nova guerra de conquista para difundir a ideologia. Esta está atuando como guerra fria, como penetração política do partido em outros estados, como propaganda, etc. Mas o processo, evidentemente, foi lançado e não pode ser paralisado. A ideologia não pode permanecer teórica. Há no fenômeno um lógico e fatal desenvolvimento de forças que não podem parar. Um trem a correr não pode retroceder. Estamos às portas do período do imperialismo napoleônico, necessário para difundir a ideia. Divulgada teremos a exaustão das guerras, fim de um imperialismo já agora inútil à história, afastamento da Rússia e de suas conquistas imperialistas. Afinal, assimilação secular da ideologia do comunismo de uma forma impessoal e independente da Rússia, de uma forma temperada, transformada, diferente e adaptada a cada povo de per si. Só assim a história única, que é consciente e sabe atingir seus fins reais, os do progresso humano, utilizando ora isto, ora aquilo, rejeitando o que não serve a seus objetivos. Recordemos o que alhures demonstramos, ou seja, que para a vida não vale o indivíduo, mesmo que seja um povo, mas apenas sua função biológica. Hoje, portanto, a Rússia é chamada aos primeiros planos da história para realizar este trabalho. Terminado ele, seus grandes chefes poderão ter o fim de Napoleão, e a Rússia, como a França, regressar mais ou menos ao que era dantes, a menos que não aconteça algo de pior. Terem seus chefes o fim de Hitler ou Mussolini, e a Rússia o fim da Alemanha. Dada a lógica do procedimento, está hoje a Rússia ligada ao imperialismo por novas guerras de conquista. Só continuando o avanço, pois esse é o seu princípio e o seu plano. Poderá considerar-se vitoriosa a revolução, poderá justificar-se o comunismo russo, tanto no interior como no exterior, e ficar em pé. Doutra forma, se não realiza a conquista programada, terá que declarar-se falido. É muito perigoso basear-se no princípio: ou conquista o mundo ou morre. As revoluções, aliás, são uma explosão renovadora da vida, em que podem desenvolver-se, senão com guerras de conquista. Sentiu-se na Rússia o perigo do nascimento de um novo Napoleão, entre os generais vencedores mais populares. E isto se enviou até agora. Mas isto não poderá impedir que a Rússia fique ligada ao imperialismo.
É esse o anel da cadeia das proposições, de acordo com os quais se desenrola a Revolução Russa. É este o atual ponto de seu caminho. A série das proposições acima examinadas, certamente até hoje, se desenvolveu tal como na Revolução Francesa, assim também na Rússia. O processo é tão inevitável que as ideologias a ele se devem adaptar, mesmo que com isto se contradigam. Explica-se assim porque a tal ponto se afastou o comunismo de seu modelo original, que chega a praticar, na realidade, o mesmo que o imperialismo sectarista, tão coordenado pela Revolução, e continua imperturbavelmente a sua marcha. Os maiores teóricos do comunismo, como Carlos Marx, Frederico Engels e Lenin, consideraram aquele imperialismo como o pior inimigo da revolução. No entanto, através de todos os regimes, continua imperturbável o sonho pan-eslavista do sectarismo. Sectarismo. Sempre o racionalismo e o racismo estão no fundo e além de todas as aparências. Este é o constante e secular sonho de todos os povos, motivo e força dominante da história. Sonho reforçado pela revolução que só pode desenvolver-se e firmar-se na conquista. Dessa forma, ainda que as originárias teorias comunistas negassem tudo isso, a realidade biológica que elas não levavam em conta convenceu-as e elas se transformaram e a ela se adaptaram. O que reina sempre acima das ideologias e formas de governo, o que permanece acima dos acontecimentos é a realidade biológica, representada neste caso pelos instintos expansionistas de um povo. Triunfa assim o imperialismo eslavo, o mesmo dos Czares, hoje posto em prática pelos filhos da Revolução, contra as teorias dos fundadores dela, que são censurados e purgados nos pontos em que combatem o imperialismo sexarista, que é o mesmo atualmente. E é essa fatalidade do expansionismo revolucionário, na realidade, imperialista pan-eslavista, que se manifesta hoje na Guerra Fria, na invasão de outros estados sob a forma dos partidos comunistas, isto é, quintas colunas russas, na propaganda pela paz, ou seja, pelo desarmamento do próprio inimigo, enquanto cada um se prepara na mesma corrida do armamentismo. Inevitabilidade de desenvolvimento de forças comprimidas, mas tendes todas hoje a explodir amanhã em guerra aberta, porque na natureza cada força tende a atingir sua expansão e cada conflito a concluir, resolvendo-se no choque. Eis o que nos diz a lógica em que está preso o desencadear-se dos acontecimentos. Contradições, se olharmos superficialmente, mas profunda lógica da história em seu desenvolvimento. O que os homens dizem e fazem corresponde a outras exigências, como a da luta de classes e de raças, o da experiência para
aprender corresponde a interesses pequenos, pessoais e imediatos, que ignoram os grandes objetivos da história. É natural, então, que tudo tenda a deformar a lógica do plano substancial da história, em que, no particular, só apareça um círculo vicioso de contradições. Não é, pois, neste terreno de fatos exteriores que poderemos achar a lógica e, dessa forma, compreendermos porque aí tudo pareça lógico. E então, eis o que achamos nos fatos. Eis as revoluções, quase todas feitas em nome da liberdade, a resolver-se mais tarde em regime mais duro, porque mais jovem e, portanto, mais forte que o procedente, mais velho e cansado. Eis uma revolução como a russa, feita para a realização da justiça social, que recorda e continua os princípios da Revolução Francesa e que se torna, como aquela época, invasão bélica como submissão de outros povos, imperialismo e, enfim, pan-eslavismo. Substitui-se ao velho capitalismo privado outro capitalismo, o do Estado, de que se aproveita, como sempre, a classe que manda, só porque venceu na luta pelo poder. Substitui-se a velha classe aristocrática, outra aristocracia de burocratas, e é entre ela que se seleciona e emerge o ditador supremo, como emergeria das massas populares, lutando aquela mesma classe. Falta a forma pessoal napoleônica, a aventura bonapartista, mas a ditadura, o imperialismo, o pan-eslavismo já estão em alto. Em tudo isso, vemos aparecer os velhos motivos da história, o férreo substrato biológico, que é coisa bem diferente das ideologias proclamadas. Acho-nos então apenas diante de um novo capítulo da luta entre eslavismos e germanismos, entre Rússia e Europa, e diante de uma tendência à repetição das invasões bárbaras contra Roma, logo que a Europa dê sinais de enfraquecimento. É sempre o mesmo motivo dos povos menos evoluídos que saltam em cima dos mais civilizados, logo que estes não saibam mais dominar, mantendo a própria superioridade. Dessa forma, aparecem no lugar das ideologias os verdadeiros impulsos biológicos em ação, a rivalidade de homens de classes, de raças, empenhados todos na mesma luta pela vida. Em seu atual nível de evolução na Terra, essa luta corresponde bem pouco a conceitos ideais, que só servem para esconder a realidade, afirmá-lo-á para todos os povos e todos os ideais. Assim, sob o pretexto de combater o capitalismo para libertar dele o mundo, refaz-se o velho jogo expansionista de um povo a expensas de outros. Dessa forma, para que se realize a ideologia russa da justiça social, será a Europa vítima, caso não queira unir-se para defender-se. Nesse ponto, podemos ver o panorama geral de todos os processos evolutivos
dos acontecimentos, processo que é formado por 3 correntes. Primeira, as ideologias teóricas, que no princípio são apenas as sementes cujo desenvolvimento em alto é protelado a outros tempos. Segundo, o férreo substrato da realidade biológica, em que homens e povos lutam pela vida, sendo este o seu trabalho, o único que conhecem e desejam. Terceiro, a obra substancial e subterrânea da história, que avança como uma cadeia de proposições lógicas para conseguir a atuação da evolução, realizando as ideologias, trabalho desconhecido ao homem que o executa sem conhecê-lo, enquanto movido por interesses e miras menores, avança desordenadamente por um caminho tortuoso, cheio de contradições. Vimos o que resulta do choque contrastante dessas 3 correntes. Cá embaixo, no particular, domina a segunda, mas no alto, ainda que pareça longínqua, a terceira é sempre ativa. Voltando ao caso da Rússia e do comunismo, observemos agora se este terceiro aspecto lhes oferece possibilidades de vitória. Na realidade, a expansão do comunismo resolve-se na expansão eslava. Perguntamo-nos então, possui a Rússia características biológicas que, diante das leis da vida, justifiquem e autorizem sua expansão sobre outros povos? Sem falar de ideotorizem sua expansão sobre outros povos. Sem falar de ideologia. Houve povos dominadores e colonizadores como Roma, diante da Europa de então, e como é a Europa diante das Américas e do mundo. Quando um povo possui qualidades adequadas para saber exercer uma função de comando, a vida lhe confia, e esta poderia ser uma justificação para o expansionismo russo. Mas possui o povo russo tais qualidades que justifiquem seu pan-eslavismo? Se a tivesse, teria pleno direito à expansão e justificaria seu imperialismo. Mas se não as tem, só poderá repetir a aventura napoleônica, reduzindo-se a nada, ainda que vença como a França, mas além disso, com o perigo de ser destruída pelas bombas atômicas, aí de quem se arrisca a uma prova que não poderá superar. A vida o pune com a liquidação. Para vencer e ter direito ao domínio, é mister possuir superiores valores biológicos de inteligência e técnica. Ora, a Rússia viveu até ontem de imitação, à margem da civilização europeia. Como pode tornar-se hoje mestra do mundo? Como pode a vida colocá-la à vanguarda dos progressos? Onde estão suas excepcionais qualidades que lhe garantam tão importante função biológica? Sua atual civilização é uma apressada imitação da pseudo-civilização materialista europeia, mas sem os melhores e mais poderosos valores. Os espirituais, estes têm grande peso biológico e a Rússia pagará caro por tê-los ignorado. Seu programa representa teoricamente a justiça econômica da sociedade, mas na prática é outra coisa. O regime capitalista da propriedade estabilizada
Em forma jurídica, na ordem social da lei, representa um grau muito mais avançado do que sua fase de formação, que é o furto. Ora, nos fatos, o método da violência usado pelo comunismo atrasa a sociedade até a fase pré-legal caótica da conquista dos bens, com o furto e a agressão. E esta é, na realidade, a verdadeira psicologia das massas comunistas que ignoram qualquer ideal, mas estão bem concisas de seu interesse imediato. Dessa forma, na prática, o ideal da justiça social reduz-se ao assalto de quem tem só para substituí-lo nessa posição, para logo após fixá-la, quando a tenha conquistado em sua fase legal de propriedade juridicamente garantida, sem o que não é possível desfrutá-la. Para a massa desencadeada ao assalto, é inconcebível qualquer outro móvel que não seja o de atingir a melhoria própria, estabilizada, com a propriedade individual. Além disso, o fato de os chefes sobressaírem apenas pela astúcia e pela violência de que o mundo seja exercido com o método do terror revela um estado de involução. Só a passividade do povo russo e o costume atávico, a resignação, fixada nas massas por uma escravidão secular, podem permitir isso. Só um estado primitivo de inconsciência coletiva, de desorganização social, de controle deficiente por parte da organização pública, podem tornar possível que homens com o tipo biológico que tem seus chefes permaneçam nos postos de comando. Os chefes têm os povos que merecem, os povos têm os chefes que merecem. Esses exemplos definem um povo e só podem aparecer em certos níveis biológicos. Esses homens só podem vencer em tais ambientes porque aí tudo está proporcionado e adaptado a eles. E eles podem exercer uma função, e esta é a única razão pela qual a vida os deixa nesse posto. Só aí podem eles vencer, porque só aí eles são os melhores. Mas entre povos mais evoluídos, eles seriam os piores e talvez expulsos. Quando a seleção biológica de um chefe ocorre por meio da violência e do terror, não podemos dizer que esse povo seja evoluído e civilizado, e que tenha o direito de ensinar qualquer coisa a outros. Jamais poderá a vida confiar-lhe missões sociais, senão na mesma ordem de seu plano, nem confiar missões superiores, as que possa determinado tipo biológico executar. Em outros povos, o melhor mesmo que não seja um santo é o mais inteligente, dinâmico e genial. Como se poderia de um plano inferior dirigir um superior? Sem dúvida, a astúcia e a mentira são mal de todo mundo. Mas é preciso verificar em que porcentagem entram na escolha e qual dose delas podem suportar os povos em seus chefes. É, pois, difícil admitir, e disso a história não nos dá exemplo, que um povo evoluído possa subir de um salto e graus superiores de civilização, que, segundo as leis da vida, são os únicos que dão direito ao domínio sobre outros povos para civilizá-los cada vez mais.
Sem essa superioridade que é valor intrínseco, só conquistável à própria custa, com esforço de milênios, a vida não concede posições de domínio e não as deixa por muito tempo nas mãos de quem as usurpa. Sabemos que a vida só concede direitos e poderes aos que são dignos de desempenhar uma real função biológica segundo seus objetivos. Ora, um povo que quer lançar uma ideia no mundo e faz do imperialismo, que é o domínio de uma raça sobre outras, pretendendo ser mestre delas, deveria fazer antes um exame de consciência para calcular os próprios valores, porquanto mais tarde terá que prestar conta às ineroxáveis leis da vida. E se não possuir esses valores, está destinado à falência. E se acaso ignorar essas leis, pagará da mesma forma para aprender a conhecê-las. E então, se hoje a história chama a Rússia, que função confiar-lhes proporcionada e condicionada às suas capacidades, senão as da destruição? É um duro trabalho de varrer o terreno para que, desimpedido, possam sobre ele surgir novas construções. Isso foi confiado aos bárbaros germânicos contra Roma para que, liquidada sua civilização pagã, pudesse surgir a civilização cristã. E esse trabalho ingrato foi também confiado na Revolução Francesa aos involuídos, aos mais ferozes e violentos. E não pode negar-se que na Rússia domine a violência. Com efeito, não é essa a qualidade escolhida em todo o mundo para as atividades comunistas, que nos revela esse método de andar à procura da miséria, provocando-a talvez, não para ajudar os deserdados, mas para excitá-los à violência, subvertendo a ordem. Não se trata aqui de uma ação benéfica construtiva, mas de uma atividade corrosiva, desagregante, uma função de assalto contra tudo o que manifeste sinais de fraqueza, de putrefação, de ruína, uma ação limpadora e destruidora dos poderes enfraquecidos, lançando contra eles as massas mais rebeladas pela miséria. Isto recorda e repete no plano social o assalto dos micróbios patogênicos, que submetem os indivíduos doentes e fracos a uma prova da qual ele sairá ou curado e forte, ou então morto. A vida é sábia e pode confiar à Rússia a depuração biológica dos povos cansados, função que nasce quando uma civilização madura, como a de Luís XVI, liquida para a Revolução Francesa. Deve ceder lugar a outra mais jovem, para que a vida se renove e possa continuar a subir. Desse modo, o valor e a superioridade da Rússia seriam apenas relativos, isto é, dados pela fraqueza e inferioridade da Europa cansada. Com o que acima expusermos, procuramos compreender e explicar a atual e futura situação mundial em suas razões mais profundas, seguindo a lógica que nos foi dada pelas leis da vida. Neste escrito está sendo utilizado para a compreensão do momento histórico atual
e futuro. Todo o trabalho de orientação realizado nos nossos volumes procedentes, onde expusemos a filosofia do funcionamento orgânico do universo, por isso nossas conclusões têm por trás de si todo um sistema filosófico, e se bem que tivessem sido obtidas pelo método da intuição, foram submetidas a controle racional. Ainda que as ofereçamos como hipótese, derivam de uma concepção universal, e nosso tempo, com seus acontecimentos, está logicamente situado dentro de uma visão cósmica. Procuramos assim prever o futuro por meio de um trabalho de orientação, seguindo as linhas da lógica que forçosamente está na história e no pensamento de Deus.